Olá, Pedro. Olá Fabiano, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos Aqui do aguardando Algarve. que as pessoas vão entrando aos pouquinhos. Já temos 16 participantes, mas esse número vai crescendo aqui. As pessoas acabam entrando sempre de última hora. Enquanto isso, Pedro, como é que tá aí no Algarve? Como é que tá o clima hoje? Hoje está um dia fantástico, estão 27 graus. Almocei agora com a minha equipa num restaurante numa esplanada e estamos aqui para mais um dia de trabalho, para um dia importante aqui para nós na equipa do Algarve. Vamos fazer uma grande angariação hoje, aqui num Ah, empreendimento fantástico. legal, legal. Então quer dizer, mais um dia normal do Algarve, né? Um clima Mais um dia maravilhoso. normal do Algarve. É. Sabe que a gente tem tido muita procura, né? Pessoas pelo menos interessadas, curiosas. O Algarve está muito na moda aí nos últimos tempos, principalmente. O Algarve é fantástico, Fabiano, fantástico. Você mora onde no Algarve? Eu moro na zona da Quinta do Lago. Eu moro na zona da Quinta do Lago. Tá, tá. Bem legal. Depois eu quero umas dicas aqui no inbox sobre casas para alugar para o verão, uma temporada curta com a família. Claro, claro, pode contar connosco. Tá. Bom, vamos lá. Acho que já temos aqui a participação de alguns, já estamos no horário. Pessoal, mais uma live aqui no Instagram da Global Trust. Hoje com a participação do nosso parceiro no Algarve, o Pedro Quintanilha. O Pedro é da JLL, um especialista em Algarve, é uma das pessoas com quem eu conversei nos últimos tempos que mais me ensinou sobre o Algarve. Já mora no Algarve há algum tempo. Talvez o que tenha motivado principalmente essa nossa live, que eu acho que é um assunto tão relevante hoje em dia, que muitos clientes têm buscado mais informações sobre o Algarve, é que saiu recentemente na Forbes, né, uma reportagem listando os melhores lugares para se viver pós-Covid, não necessariamente em função da pandemia, mas muito em função da qualidade de vida, né? Então, o Algarve estava no topo da lista. Então, Pedro, obrigado pela participação, por ajudar aqui a esclarecer, a contar um pouco da sua experiência e tirar as dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Primeira pergunta é essa: o que a Forbes enxergou no Algarve e o que você também enxerga no Algarve? O que as pessoas que estão nos vendo aqui podem esperar dessa região que eu sei que é tão agradável? Fabiano, o Algarve é, desde os anos 60, um destino turístico por excelência em Portugal. É o principal destino turístico em Portugal, mas o Algarve tem vindo a consolidar-se não só como um destino turístico, mas como um destino turístico e residencial. Nós temos cada vez mais habitantes a viver de várias nacionalidades durante o ano inteiro no Algarve. Temos uma grande parte desses habitantes que, na época alta do Algarve, vão de férias, vão em julho e agosto, saem das suas casas, alugam as suas casas e vão viajar, vão aos seus países de origem. Mas o Algarve tem, acima de tudo, a qualidade de vida baseada em um pilar fundamental, que é o clima. Nós estamos a falar, o Algarve tem uma temperatura média anual de 18 graus, tem uma temperatura máxima no verão média de 28 graus e mínima no inverno de 12 graus. Portanto, como você pode ver, do ponto de vista de clima, ele é muito estável e nós podemos jogar golfe, que é o meu caso, jogar golfe em novembro de shorts e de t-shirt e ir almoçar à praia e dar um mergulho na praia em novembro. Não é? Outro tema que o Algarve tem é, de facto, a simpatia das pessoas. A infraestrutura está criada, é uma infraestrutura multicultural, ele recebe pessoas de vários sítios do mundo. Nós temos clientes americanos, clientes de suecos, alemães, ingleses, irlandeses, austríacos, e portanto é uma infraestrutura muito fácil de se conectar com qualquer utilizador. Do ponto de vista de infraestrutura, de restaurantes, de clubes de golfe, etc., mas também do ponto de vista de saúde. O Algarve tem dois hospitais públicos grandes, que estavam bem preparados para esta questão do Covid. Estamos a falar que o Algarve tem a menor densidade habitante hectare do país e, em termos de número de camas disponíveis, tem o mesmo número de camas disponíveis ao nível da Alemanha por habitante. Eu sei que é porque temos poucos habitantes, mas é importante dizer isto.
Além disso, temos 5 hospitais particulares no Algarve, temos 7 escolas internacionais, temos um aeroporto internacional com 200 voos diários, temos um aeroporto muito importante que faz 3 ligações diárias entre Lisboa e o aeródromo de Tiros, em Cascais, e de facto é isto, o Algarve é um destino muito, muito, muito fácil de se gostar e muito fácil de se viver. Uma pergunta pessoal que você falou agora. Tem um voo diário entre o aeroporto de Tires, aqui em Cascais, e o aeroporto de Faro, é isso? Certo, é um voo que custa 60 euros por dia e vai de 5 vezes ao dia a 3 vezes ao dia, dependendo da época. São 45 minutos de avião. Que legal. É onde eu estou construindo a minha casa, bem perto aqui do aeroporto de Tires. Bom, isso é uma curiosidade minha. Pedro, quais as regiões que você recomenda ou quais as regiões que os estrangeiros mais buscam? Eu sei que o Algarve é uma região, é uma área grande aqui de Portugal, né? Que vai ali desde Sagres até a fronteira com a Espanha. Quais são as regiões que têm as melhores infraestruturas e que os estrangeiros mais buscam? Fabiano, o Algarve, vamos dividir a sua pergunta em 2 perguntas, ok? Ou seja, do ponto de vista de procura, a procura do Algarve, ela está bastante segmentada. Ela tem zonas como Lagos, Sagres, que atraem bastante o mercado alemão, o mercado sueco, o mercado mais do norte da Europa. E um dos principais motivos é o clima, porque a zona do Barlavento, que é a zona de Sagres, Lagos, Portimão, é uma zona onde o clima não é tão quente e, portanto, atrai um conjunto grande de residentes por esta questão. Por outro lado, do ponto de vista de clima, de localização de infraestrutura, se você quiser, este centro mais do Algarve, mais próximo com Faro, ao pé do aeroporto internacional, ao pé de zonas como a Vila Moura, que tem a maior marina de Portugal, de zonas como a Quinta do Lago ou o Val de Lobo, que são os principais ou os resorts mais importantes que nós temos em Portugal do ponto de vista de brand awareness e de qualidade de vida. Temos um bocadinho de tudo, ou seja, nós temos clientes, isto é engraçado, nós temos clientes franceses que estão a comprar casas e moradias em centros históricos como Olhão, Tavira, para reabilitar e para viverem lá, como depois temos clientes que procuram casas na Quinta do Lago de outro frame de preço, não é? Portanto, do ponto de vista de infraestrutura, todas as grandes cidades do Algarve, Lagos, Portimão, Vila Moura, que é Lolé no fundo, que engloba Vila Moura, Quinta do Lago, Val de Lobo e Tavira, elas têm infraestrutura já muito preparada para qualquer pessoa poder viver, com os colégios, com os hospitais privados e públicos. E, portanto, aqui é um bocadinho mais daquilo que é o que é que você procura para si, qual é o lifestyle que você quer ter. Ou seja, você pode eu dizia num webinar no sábado com a JLI Alácia, que o Algarve tem uma coisa fantástica, que é, você de manhã pode jogar golfe num dos melhores campos de golfe do mundo, almoçar descalço na praia e comer peixe fresco, ostras, camarão, o que você quiser, à tarde visitar um monumento nacional e à noite estar a jantar com a sua mulher num restaurante como o Vila Joia, com 2 estrelas Michelin em cima do mar. E, portanto, isto tudo num dia, isto tudo num raio de 40, 50 quilómetros. E, portanto, é muito fácil você gostar do Algarve. E essa sua pergunta das zonas é uma pergunta difícil, porque se você gostar de fazer surf, você gosta de lagos. Se você gostar de jogar golfe, você vem para a Quinta do Lago ou para Vila Moura. Portanto, são muitos fatores que determinam a sua escolha, mas como um todo é um destino muito completo. Sim, depende muito, como você falou, do lifestyle de cada um. Mas quando se fala em investimento e quem busca a rentabilidade, quais são as regiões que você acha que fazem mais sentido para esse tipo de investimento? Fabiano, as regiões que fazem mais sentido para esse investimento são aquelas regiões que são mais destinos turísticos do que outras. Ou seja, o Algarve tem um tema muito diferente do ponto de vista de rendimento. Você no Algarve, em 150 dias, tem o rendimento igual ao que tem no ano se alugar uma casa em Lisboa. E, portanto, você tem
uma coisa que eu aprendi outro dia com um amigo brasileiro, que é o direito de fruição, ou seja, você pode ter uma casa no Algarve, você pode alugar a casa aqui 150 dias por ano, ter um rendimento de 4, 5, 6% e ainda usar a casa os restantes 150 dias. Mas respondendo à sua pergunta em concreto, eu acho que do ponto de vista de investimento, eu dividia o Algarve em dois segmentos de destino distintos. Nós hoje em dia temos as grandes cadeias internacionais a olhar para o Algarve, como as W's, as Viceroys, as Hyatts, as Wyndham Grand, etc. E essas cadeias vêm para explorar ativos, E essas cadeias estão, os seus promotores, os seus incorporadores, estão a oferecer rendimento garantido. Portanto, nós temos no Algarve hoje alguns produtos de rendimento garantido, que andam na casa entre os 3,5% e os 5%, dependendo da zona, e grande parte desses ativos de rendimento garantido encontram-se em Lolé, na zona de Vila Moura, Quinta do Lago, Val de Lobo. Temos também no Monterrey, que é um grande empreendimento onde há um Jack Nicklaus Golf Course. E, portanto, diria que são esses os principais polos de atração do rendimento. No entanto, se você tiver uma casa em Lagos, por exemplo, no Palmares, que é um novo resort que está abrindo agora, nós temos a capacidade também de fazer o mesmo grau de rendimento, porque existe o preço difere de zona para zona do Algarve, como o preço de arrendamento, e o income é muito semelhante. Nós podemos considerar que o Algarve tem um track record de rendimento entre os 4% e os 5% ao ano, usando os 150 dias, como eu lhe disse. Sim. Pedro, eu conversei com um parceiro nosso que tem é uma prestadora de serviços para estrangeiros que investem aí, que não passam o ano inteiro no Algarve. E ele é holandês, e ele me comentou que existe um clube dos holandeses que vivem no Algarve. Eu fiquei curioso com isso, perguntei para ele, mas quantos membros tem esse clube? Ele disse, não, são 5.000 membros. Então me chamou a atenção, e a pergunta é, quais são as nacionalidades que mais investem aí? Eu sempre escutei dos ingleses, né? Mas não são só eles. Os ingleses são, sem dúvida, o mercado que mais compra no Algarve. E são os ingleses, são os irlandeses, são os alemães, são os belgas, são os suecos, os holandeses. Há uma comunidade muito grande de holandeses. Por exemplo, o ex-treinador de futebol do Barcelona, o Ronald Koeman, vive na Quinta do Lago, portanto, para você ver, em Val de Lobo, peço desculpa. E, portanto, nós temos essas comunidades muito bem identificadas. Temos agora a comunidade francesa a entrar no Algarve em alguma força. Temos alguns clientes brasileiros a ir muito focados em comprar e arrendar durante grandes temporadas vilas na Quinta do Lago. E, portanto, eu diria-lhe que temos o mercado espanhol a comprar em Portugal. Temos os portugueses. O norte de Portugal investe bastante também no Algarve. Mas se quisermos, temos o mercado britânico como o principal mercado, como segundo mercado o norte da Europa, e digo norte da Europa, tudo o que seja de Espanha para cima, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Temos neste momento também algum mercado do Médio Oriente a olhar para o Algarve como investimento, não como utilizadores, muito focados na questão do Golden Visa, das propriedades com rendimento garantido. Temos o mercado asiático e começámos a ter algum inflow de clientes norte-americanos também no Algarve. O mês passado vendemos uma casa em Vila Moura World a um cliente americano, e não é por uma questão de Golden Visa, era por uma questão mesmo de ter ouvido falar, achou que o projeto era interessante, preço, qualidade, e comprou. E, portanto, é um multimercado, se quisermos, muito, muito dominado, eu diria, em 60%, 70% por um mercado europeu, mas estes 30% a começar entre Médio Oriente, América do Sul, já há alguns clientes brasileiros, como disse, e Ásia. Sim. Eu acho que nós tivemos nós tivemos uma conversa, eu e você, na semana passada, e você me passou uma informação, não sei se eu entendi bem, que 30% do investimento estrangeiro no imobiliário português era destinado ao Algarve. Esse é o número? É verdade. Venderam-se em Portugal, em 2019, cerca de 20 mil casas a estrangeiros, e quase 6 mil foram vendidas no Algarve, ok? Eu chamo a atenção de um tema, é que
o Algarve tinha é um destino, como eu lhe disse no início, desde a década de 60, foi vindo a crescer e a consolidar. E, portanto, estas 6 mil casas, elas têm-se mantido estável ao longo dos últimos 10 anos, com alguma desaceleração, obviamente, no período da crise de 2008-2011, mas o que cresceu foi o número de casas vendidas em Lisboa e no Porto e em Cascais, como você sabe. Sim, sim. E você me comentou que desse investimento, metade são pessoas que estão vindo viver aqui, na verdade. Não é um investimento de pessoas. Você no Algarve tem dois produtos e o Algarve está muito formatado para o mercado inglês. Não é muito formatado, o produto é muito. A comunicação é muito direcionada ao mercado inglês, que é o buy to let e o buy to live. Você tem no Algarve dois tipos de clientes. Há o cliente que compra, investe e utiliza no período de férias, certo? Vem nos midterms das crianças e no verão. E depois tem um outro cliente, que é aquele que faz do Algarve uma comunidade internacional hoje em dia. É o cliente que compra e que usa a casa na época alta do Golfo, que é de setembro a novembro. Vai embora dezembro e janeiro para o seu país de origem, para o final do ano, para ver a família. Volta em fevereiro, março e em junho vai viajar e aluga a sua casa para pagar as suas despesas fixas e para suportar essa sua viagem. E, portanto, faz com que o Algarve, uma grande parte dos clientes, a maioria dos clientes, sejam considerados residentes não habituais em Portugal, ou seja, são residentes que tiram partido do regime fiscal que não pagam sobre os rendimentos que têm fora de Portugal e, portanto, acabam por passar pelo menos 6 meses no Algarve, ok? Eles tiram o melhor do imóvel, quer dizer, eles aproveitam o Algarve durante o ano, vão nas festas de fim de ano passar com as suas famílias na sua cidade natal, no seu país natal, e na alta temporada fogem um bocado do grande movimento e ainda exploram a casa para rentabilizá-la, né, para alugar para os turistas. E me parece um cenário ideal. Até vou ficar de olho pessoalmente. Pedro, você me fez um comentário também. Você me fez um comentário, me listou algumas características, alguns atrativos. Alguns deles você já falou aqui, o número de escolas internacionais e o aeroporto internacional. Mas eu gostaria de listá-los de novo. Você me falou em 46 campos de golfe, 80% da costa do Algarve é um parque natural. Me fala sobre esses pontos, esses atrativos que ao fim e ao cabo, transformam o Algarve realmente numa coisa única. Bem, começando pelo golfe, que é o que eu gosto mais, e da praia, mas eu prefiro o golfe. O golfe o Algarve tem, de facto, é um destino de golfe por excelência. Não vale a pena andar aqui e dar muita volta, porque de facto 46 campos de golfe num raio de 100 km, isto só é repetido em 3 sítios no mundo, que é na Flórida, em Phoenix, no Arizona, e na Costa del Sol, em Espanha, que em 100 km tem 82 campos de golfe, se não estou em erro. Pronto, mas também tem o problema da densidade que foi construída e que no Algarve não é permitido. E isso pega com o outro ponto que você estava falando, ou seja, o Algarve tem muitas restrições urbanísticas. Nós estamos a falar que a costa do Algarve, ao todo, são 300 km entre costa Atlântica barra Mediterrânea, o fim do Mediterrâneo, e costa 100% Atlântica. Bem, na costa 100% Atlântica, até Lagos, começa em Algesur e acaba em Lagos, é tudo parque natural. Toda a costa é parque natural e você não vê um empreendimento, não vê uma construção na costa. Depois de Lagos até Albufeira, até se quisermos, até ao fim da Albufeira, é a única zona em que não é parque natural, sendo que existem restrições de construção nos primeiros 500 metros de afastamento ao mar e nos seguintes 1500 metros. E, portanto, construir nessas zonas é, hoje, se não estiver já com licença ou em aprovado, você não pode construir mais. E, portanto, do ponto de vista de produto,
aquele que existe e aquele que está bem localizado, ele já não tem concorrência. E, portanto, existe, de facto, uma procura muito grande por esses locais. Do ponto de vista, o que acaba por acontecer, do ponto de vista de praia e de costa, é que nós temos praias como, por exemplo, o fim do Parque Natural da Ria Formosa, e o Parque Natural da Ria Formosa começa na Quinta do Lago e acaba a 7 quilómetros de Espanha em linha reta. Nós temos 60 quilómetros de praias desertas, onde você, umas só chega de barco, umas pode ir de barco com transporte diário, e onde você pode estar sozinho com a sua família, ou se quiser estar na Quinta do Lago, num ótimo restaurante e numa praia concessionada, e portanto você acaba por ter o melhor de tudo, não é? Ou seja, do ponto de vista de costa é imbatível, porque tem produto desde praias com ondas para surf, a praias concessionadas com magníficos restaurantes e desportos aquáticos e tudo, e praias desertas, como é o caso da praia de Cancela Velha, em frente ao Resort de Monterrey, onde você só chega se tiver um barco e onde não está ninguém. Uhum. Pedro, nós conversamos aquele dia bastante sobre a Quinta do Lago. Eu acho que a Quinta do Lago merece inclusive, uma live aqui à parte. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de fazer eu gostaria de fazer uma introdução aqui ao assunto e passar um pouco desse panorama do que é a Quinta do Lago para os brasileiros. Depois daquela nossa conversa, eu conversei com muita gente, muitos brasileiros, amigos, alguns consultores nossos lá do Brasil, e as pessoas não têm noção do que é a Quinta do Lago. A Quinta do Lago, para mim, a referência pessoal, era o lugar onde o Ayrton Senna tinha uma casa, né? ou vivia lá, enfim, era o que eu sabia, nada mais do que isso. Me fale um pouco da Quinta do Lago. Parece que é hoje uma das principais escolhas dos muito ricos do mundo, né? É um dos lugares onde os muito ricos do mundo optam por morar, né? A Quinta do Lago é um projeto que começa em 1972, ao lado de Valdelobo, que tinha começado em 1960. Demorou muitos anos a consolidar. Os resorts demoram-se a consolidar como destinos. Eu conheço a zona muito bem há muito tempo. Eu sou do tempo, e já passou muito tempo, infelizmente, de ver o Ayrton Senna a correr na Quinta do Lago, a fazer o seu jogging. Mas é de facto, a Quinta do Lago atraiu e tem atraído grandes empresários do mundo inteiro, jogadores de futebol, donos de clubes de futebol, presidentes da Airbus, presidente do Bundesbank. Nós temos um bocadinho de tudo aqui na Quinta do Lago. E com uma das características principais que este destino tem é que todos estes residentes, habitantes, viajantes, passantes, conseguem viver de uma forma completamente discreta e anónima. A Quinta do Lago não é um resort para ser visto, é um resort para usufruir. E o novo dono da Quinta do Lago, a Quinta do Lago começou com um empresário português chamado André Jordan, que viveu muito tempo no Brasil, aprendeu muito no Brasil. Eu li agora a biografia dele ultimamente, e é um grande senhor do imobiliário em Portugal. E é importante perceber que a Quinta do Lago, como eu lhe dizia, teve um trabalho extraordinário. São 4 campos de golfe. Já foi jogado o Portugal Masters na Quinta do Lago, agora é jogado em Vila Moura. São hotéis de 5 estrelas, o Conrado, o Hotel da Quinta do Lago. Mas todas as pessoas vivem e convivem na Quinta do Lago com alguma descrição. Ou seja, é aquilo que é a principal atração de um presidente da Airbus ou de um jogador de futebol como o Steven Gerrard, que tem uma casa na Quinta do Lago. Eles gostam de vir porque são bem tratados, porque se identificam com a cultura, mas vivem na sua tranquilidade e com a sua reserva. Ou seja, são pessoas que gostam muito de viver reservados. E, portanto, é importante perceber isso. Da Quinta do Lago é um sítio... É um fora de série. Eu costumo dizer uma frase: as good as it gets. Não há melhor. Ou seja, infelizmente há muitos resorts que vão no Algarve chegar ao nível da Quinta do Lago, só que atingir o patamar da Quinta do Lago, de Valdelobo,
é um awareness que demora a construir. E, portanto, nós vamos ter no futuro mais resorts como a Quinta do Lago, noutras localizações, como eu disse, localização da Quinta do Lago em cima de um parque natural, que é o Parque Natural da Ria Formosa, e em cima da Praia do Ancão, e isso já não é possível hoje em dia, se não tiver aprovado, obviamente. Mas aqui todo lago é isso, você tem, como eu dizia, eu não gosto muito deste name dropping porque acho até meio, não sei, eu não gosto muito. Mas você tem tudo o que possa imaginar, desde presidentes de bancos, de empresários, donos de clube de futebol, como eu disse no passado, e todos vivem em harmonia e em comunidade. Há um tema importante da Quinta do Lago para terminar para não parecer biased demais relativamente à Quinta do Lago. Há um tema importante. O residente médio da Quinta do Lago tinha há 10 anos, a esta parte, 62 anos. Portanto, era uma pessoa que já estava numa idade de pré-reforma e que vivia com a mulher, e os filhos vinham visitar, e era assim que funcionava. Desde que a Quinta do Lago foi comprada pelo atual proprietário, este investiu bastante na Quinta do Lago em termos de infraestrutura, criou um Sport Center, que é o da Campus, que há poucos no mundo, eu diria que é um centro de rendimento de alto rendimento, e há poucos assim no mundo. Investiu, fez 6 restaurantes novos, mudou o branding e fez uma série de eventos muito mais vocacionados para a família. E nós hoje temos na Quinta do Lago uma idade média do comprador de 55 anos, o que faz com que sejam pessoas que vivem com as suas famílias. Nós saímos de um destino que tinha famílias onde os filhos já não viviam em casa, para passarmos a ter famílias que os filhos ainda vivem em casas. E, portanto, é uma comunidade mais jovem, com muito mais dinâmica, e que deu à Quinta do Lago um novo boost e uma nova vida, e a fez ainda mais interessante. Ótimo, ótimo. Acho que tem muita informação aí, gostei muito. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Antes de encerrar, quero avisar as pessoas que estão nos assistindo que a Cristiane, do nosso escritório do Rio de Janeiro, vai entrar aqui quando o Pedro sair, para a gente fazer uma arredondada final. Ela sempre acompanha a live e tem sempre uns insights muito bons. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, teremos que voltar a falar, especialmente da Quinta do Lago, tá? Mas, mais uma vez, muito obrigado pela participação, Pedro Quintanilha, aqui da Obrigado. do Algarve. Obrigado eu. Então, adeus, Até logo, Fabiano. Pedro. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Vamos ver se a Tintin entra aqui agora. Oi, Tintin. Fabiano, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Nossa, deu vontade de ir para o Algarve, né, direto. Sabe que eu pessoalmente, isso não está fora do meu horizonte, viu? Eu acho um lugar realmente incrível. Eu tenho um casal de amigos que eles moraram 12 anos aqui em Cascais, adoram Cascais, mas já fazem 2 anos que se mudaram para o Algarve, e eles insistem muito isso comigo. Olha, você vai acabar por aqui. É isso que eles me dizem. Bacana. Não, e a proximidade, né? Quer dizer, você pega aquele trem rápido, em 2 horas, né? Você está em Lisboa, e uma qualidade de vida realmente incrível, né? Você sabe que desde aí que começou essa crise, né, e todo mundo no isolamento, eu tenho tido uma procura, não uma procura, mas um interesse, né, muito grande pelo Algarve, vem crescendo bastante. A gente é muito focado, né, em Lisboa, mas não por ser o nosso objetivo, mas por ser a maioria dos nossos clientes. Eu diria assim, de 20 clientes que aparecem para mim no Rio, acho que talvez 16, 17 sejam para Lisboa, 2 para Porto e 1 para o Algarve e outras regiões. Mas já tem 1 mês, 2 meses que eu venho percebendo assim, essa mudança. Acho que talvez as pessoas querendo realmente sair um pouquinho, né, dos grandes centros, das metrópoles, embora Portugal não tenha nenhuma cidade grande, né, como é assim aqui para a gente, para os nossos padrões, mas eu acho que buscando realmente uma alternativa de qualidade de vida, né?
E quando a gente fala de qualidade de vida, não só o Algarve, mas Portugal como um todo, né? A questão custo de vida, que a gente já até falou aqui. Aliás, pessoal, assim, muita gente tem me perguntado, né? Tem começado a ver as lives de 3 semanas para cá, 2 semanas para cá, e falou, puxa, eu perdi a do custo de vida, eu perdi a de educação. Elas estão todas lá no nosso site, tá? globaltrust.com.br. Todas as lives que a gente fez estão lá, realmente está muito bacana. Teve uma que a gente falou sobre custo de vida, né? Então, voltando aí, quer dizer, quando a gente fala de qualidade de vida, Portugal é incrível, né? É um lugar para realmente se considerar. E eu vou te falar que eu particularmente considero também, né? Em algum momento, morar em Portugal, porque a aposentadoria, né? O custo de vida, a qualidade de vida. Enquanto você tem saúde, você está perto de tudo, né? Você está perto de Madrid, da França, enfim, as principais cidades, por um custo aí, sei lá, de 30 euros, 50 euros. E fora a facilidade, né, da compra de um imóvel em Portugal, quando a gente coloca aí nessa equação um financiamento, né, com taxas aí de 1% ao ano. Quando é um imóvel para investimento, a gente pode dizer que o imóvel se paga, né? Você compra com o dinheiro dos outros. Então, acho que assim, foi muito bacana essa live hoje, porque não é muito o nosso dia a dia, né? E abre aí um cenário espetacular. Eu diria que o que a Forbes viu, e é um pouquinho do que o Pedro falou, é que tem muita gente com condições financeiras muito favoráveis e que buscam clima muito bom, segurança. Sabe que a segurança aqui é uma coisa que nem se fala muito sobre segurança, né? Segurança é um issue, é uma questão que se fala em lugares onde ela é um problema, né? Aqui, como não é um problema, não se fala sobre isso. Então se fala muito sobre clima, e lá no Algarve se fala sobre baixa densidade populacional, né? Quer dizer, é uma grande região de clima maravilhoso e com pouca gente, né? Então, quer dizer, tem 80% da Serra do Algarve, como o Pedro falou, é um parque nacional, né? Então, realmente, existem praias desertas, existem regiões que sim, têm infraestrutura, tem ótimos hospitais, tem 7 escolas internacionais, 46 campos de golfe. Eu não sabia, mas tem um voo do pequeno aeroporto de Cascais, ele falou aqui agora, diretamente para o aeroporto de Faro, que sai diariamente, segundo o Pedro, por 60 euros. Então, até vou ver se no verão eu aproveito uma oportunidade como essa. Maravilhoso. De trem eu já fui mais de uma vez, também de ônibus. De carro é super perto, né? 2 horas e 3 horas. E nós temos recebido aqui de alguns parceiros nossos. Agora existem lá alguns produtos com renda garantida, algumas redes de hotéis lançando produtos imobiliários com renda garantida. Então, acho que é uma ótima oportunidade de investimento para os nossos clientes ficarem bem atentos. A Vera comenta aqui embaixo que o clima é parecido com o Brasil. Depende do Brasil, né, Vera? Eu sou lá de Porto Alegre, então acho que o clima não é tão parecido assim. É uma região de clima no inverno muito agradável. A temperatura mínima que o Pedro falou aqui é 12, 13, 14 graus. Eu confesso que mesmo essa temperatura que ele falou é um pouquinho difícil de eu imaginar. Sempre que eu penso em Algarve, imagino um lugar até um pouco mais quente do que isso, mesmo no inverno. No verão, obviamente, as temperaturas sobem bastante, mas acima de tudo é uma região seca, né? Uma região que chove pouco. Então eles falam aí de 310, 315 dias de sol por ano. Então é uma região que chove pouco, por isso que as pessoas lá jogam golfe durante o ano inteiro, né? Então eles podem ir para os campos de golfe e curtir ao ar livre. Também essa é uma outra coisa que as pessoas agora, principalmente pós-Covid e esse isolamento, estão cada vez mais buscando, né? Imóveis com grandes áreas externas, que as pessoas possam curtir a sua casa como sendo o que era antes uma casa de férias, agora pode ser uma casa definitiva, né? Por que não ter qualidade de vida dentro da sua própria casa, né? Claro, claro. Não, e quem quer para investimento, né? Você até respondeu já um pouquinho aqui a pergunta do Charles, né? Que ele pergunta se o Algarve tem uma sazonalidade ainda alta. Cada vez menos, né? Eu acho que isso já foi uma realidade, mas hoje é lógico, o português no verão, né? Acho que todos os portugueses vão para lá, né, Fabiano? Todo mundo tira férias em agosto e todo mundo vai para lá. Mas ao longo do ano a gente vê também outras nacionalidades que às vezes estão lá em cima, né? Muito frio.
Então, a gente vê cada vez menos essa sazonalidade no Algarve. Mesma coisa aconteceu com Cascais, né? A gente, quando começou a trabalhar com Portugal, há uns 6 anos atrás, existia uma sazonalidade ainda em Cascais que hoje não tem mais, né? Existe uma proximidade muito grande de Lisboa e uma demanda que é muito maior do que a oferta, né? E eu acho que isso começa a se refletir também para as outras regiões, e o Algarve, né, por ser uma região lindíssima, né, obviamente também se beneficia disso. Outro dia eu estava lendo uma matéria falando que, assim, ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Tá todo mundo desesperado para sair, mas o turismo ainda mundial muito limitado, mas que o Algarve já tinha um nível de reservas altíssimo agora para esse verão, não altíssimo, mas bem elevado, né? Considerando que eles esperavam que seria um verão quase perdido, mas pelo próprio turista local, né? Pelo próprio português que está doido para sair de casa, não quer mais ficar em casa. Então, todo mundo fazendo suas reservas aí pro Algarve. Sim, eu tenho feito aqui algumas cotações com a família, né? E realmente os preços, parece que a crise simplesmente não se abateu sobre esse mercado turístico do Algarve. Pelo menos até agora eu não consegui nenhuma grande barganha de um desconto superior. Os preços continuam como foram no ano passado, né? E vamos ver. Por enquanto eu não posso dizer que as coisas vão ficar mais baratas nesse verão. Bom, é isso, Tintim. Acho que foi bem legal, bem esclarecedor. Eu sugeri para o Pedro que nós fizéssemos uma outra live só sobre Quinta do Lago, que é uma região... Quinta do Lago. Eu acho que merece, porque é um lugar assim especial, né? Quando você falou da Quinta do Lago, enfim, eu fui, né? Peguei algum material que eu tinha aqui, de fato merece uma live à parte. Merece, com certeza. Na sexta-feira a gente vai ter uma live com o advogado, né? Com o Fernando Senise e o Marcelo Salomão. Então, enfim, se quiserem já mandar perguntas para a gente fazer para ele, a última que teve com o advogado teve muita pergunta, né? Foi bastante esclarecedor. É uma ótima oportunidade para as pessoas que têm esse plano de se mudar para cá ou de investir aqui, de tirar dúvidas jurídicas, né? Se todo mundo tem alguma questão para perguntar para um advogado, então é uma ótima oportunidade, sem dúvida. Exatamente. Enfim, quem gostou, compartilha aí a live, né? Aí na setinha, no aviãozinho. Se não, estão todas lá no nosso site. Recomendo dar uma olhada lá da semana passada, que foi, né, com a Ana Jorge, do Novo Banco, sobre financiamento bancário também. Muito interessante, muito esclarecedora. Se não, sexta-feira estamos aqui de novo. Isso aí. Tintim, um beijo para você. Obrigado, pessoal, por assistirem. Sexta-feira, mesmo horário. Tchau, pessoal. É isso aí, até sexta.